Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Meu nome é Thiago, do site jornalumsocorpo.com, e venho trazer mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a salvação através da fé. Amém? Então, para começar esse vídeo, que eu vou falar sobre a salvação através da fé, porque nós necessitamos da fé para ter a salvação. A salvação é gratuita, ela vem através da graça de Deus. Só que é necessário o combustível, que é a fé, para nós chegarmos até o fim, em Cristo Jesus. Porque Jesus é nosso autor e consumador da nossa fé. Para começar, queria ler aqui em Hebreus 12, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Estava esquecendo de ler o resto. Bom, aqui nós vemos que se nós tivermos perseverança através da fé em Cristo Jesus, nós vamos alcançar o céu. Amém? Então, aqui fala que Jesus ele tinha uma alegria. Por que ele tinha uma alegria? Porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, o reino de Deus ele vive dentro de nós. Ele não é exterior, ele é interior. Então, a construção é de dentro para fora. Então, nós não devemos nos importar com as coisas momentâneas, e sim fitar os olhos nas coisas eternas, nas coisas do Espírito, nas coisas celestiais. Porque a nossa transformação é transformar a nossa alma novamente numa alma vivente, para irmos para o céu. E a nossa carne vai para a terra, como veio do pó, e vai para o pó. Então, para continuar, aqui em Mateus 24, 13, que diz assim: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então aqui fala que nós devemos perseverar até o fim nessa fé em Cristo Jesus. Porque Jesus nos salvou das trevas. Se nós formos ler João 3,16 até o versículo 21, nós vamos entender que Jesus nos tirou do inferno e nos levou para o reino do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. Então essa é a maior bênção se podemos dizer bênção. Bênção é ir para o céu. Essa é a maior bênção. Você perseverar pelo combustível, pela fé que Jesus nos deu, que a fé é só em Cristo Jesus, para nós alcançarmos o céu, a coroa da vida. E Jesus ele já alcançou essa vitória. Ele já está, como eu acabei de ler, ele já está sentado do lado do seu Pai. Porém, a nossa vitória é conquistada de dia após dia através da nossa fé. Então, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar todo dia através da fé em Cristo Jesus até o fim vai ser salvo. Agora eu quero explicar como que nós vamos ter essa fé. Como perseverar até o fim. Amém? Aqui em Efésios 2:8. Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, a salvação não é através das obras. Os espíritas, eles pregam que a salvação é através das obras.
E a palavra nos diz isso. A palavra diz que a salvação é através da fé, através de Jesus Cristo, e que nós devemos em Cristo Jesus fazermos as boas obras. O que é as boas obras? É nós entendermos que Jesus morreu por nós, Ele foi o único justo, o único santo que veio nessa terra, morreu por nós sem pecado, e quando Jesus ele foi para o reino do seu Pai amado, o Espírito Santo de Deus veio habitar a terra. Vamos dizer que um santo foi para o céu e o Espírito Santo de Deus está habitando a terra hoje. Amém? Então nós vivemos no tempo da graça. Um tempo que nós temos a oportunidade todos os dias de se arrepender, de confessar os nossos pecados, nos arrepender dos nossos erros. Se arrepender é você falar não para o pecado, é confessar que você errou e não mais praticar esse mesmo pecado. Assim você vai estar renovando em Cristo Jesus, através da fé, a sua alma, para nós transformarmos a nossa alma numa alma vivente, certo? E assim alcançar o céu, transformando a nossa alma através do Espírito Santo que habita em nós, em Cristo Jesus, e assim a gente vai ser novamente uma alma vivente, como diz em Gênesis 2:7, se eu não me engano, que Deus assoprou na nossa narina e nos fez uma alma vivente. Então, continuando aqui, a salvação não é através da obra, a salvação é através da fé. Essa fé você tem que conquistar todo dia, através de uma cooperação da obra de Deus, como diz em 1 Coríntios 3:9, nós somos cooperadores da obra de Deus. Então nós vamos pregar as boas novas em Cristo Jesus. Amém? Continuando, aqui também em 1 Coríntios 6:11, vamos ler lá. 1 Coríntios 6:11 diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, através de Jesus, nós somos agora lavados, renovados, se a gente perseverar nessa palavra. Porque Deus deu a sua palavra, Deus deu quando você aceita Jesus como seu único Deus e Salvador, como diz em Romanos 10:9 e 10, seu nome é escrito no livro da vida e você se torna participante da cooperação do reino de Deus para um plano de salvação para todos nós. Amém? Então aqui fala que em Cristo Jesus nós somos lavados, estamos sendo santificados para alcançar a plenitude de um varão perfeito, como diz em Colossenses 1:28, certo? Então nós precisamos entender que em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de se santificar para sermos a sua imagem e semelhança agora em Cristo Jesus, porque no Antigo Testamento inteiro fala que o homem ele não conseguiu agradar a Deus, ele não conseguiu se santificar pelas suas obras, pela sua própria vontade. Então Jesus veio, morreu por nós e agora nós temos a oportunidade de ser santificados em Cristo Jesus. Porque aqui em Hebreus 12, Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, além de você alcançar sua salvação, se você perseverar em Cristo Jesus, através da fé em Cristo Jesus, além de você ser salvo, você também vai ter uma recompensa por cooperar com a obra de Deus. Deus é bom, é maravilhoso ou não? Deus é maravilhoso, né? Além de a gente merecer o inferno, além de a gente conseguir a salvação através da nossa fé, se a gente cooperar com a obra de Deus, nós vamos receber também o galardão, que é tipo de uma recompensa no mundo espiritual por aquilo que a gente fez aqui na terra. É a nossa riqueza na eternidade que nós vamos desfrutar eternamente
Amém? Como diz em Mateus 5, não acumular riquezas na terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e sim acumular riqueza no reino dos céus, onde não haverá traça nem ferrugem, e sim uma riqueza que nós vamos desfrutar na eternidade em Cristo Jesus. Então, é maravilhoso, né? E aqui na palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não viver pela fé, vai ser impossível nós agradarmos a Deus. E como que nós vamos ser santificados? E como nós vamos agradar a Deus? Aqui em Hebreus 12, diz assim: Deus disciplina os seus filhos, é o título. Hebreus 12, versículo 1. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Por que a gente tem que se livrar do pecado? Porque o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado é algo que nos separa do amor de Deus, da verdade de Deus. Então, se você continuar, se você aceitar Jesus, continuar indo na igreja, jejuar, como eu já fiz isso um dia, jejuar, cooperar com a obra de Deus, evangelizar, mas continuar no pecado, de nada serve. Vai ser em vão para Deus. Mas quando você renuncia o pecado, quando você começa a ter uma maturidade espiritual, e você entende que o pecado nos afasta de Deus, nós vamos começar a ser transformado, ser santificado pela palavra de Deus e do Espírito Santo em nós. Então, aqui fala que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui também em Hebreus 10, 14, diz assim: Hebreu 10, 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, através do sacrifício de Jesus, se nós perseverarmos todo dia através da fé em Cristo Jesus, nós estamos sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em suas mentes. Então aqui o que está falando? Que Deus agora ele vai colocar, como diz em 2 Coríntios 3, as leis de Deus agora, através da nova aliança que é Jesus Cristo que nos salvou. A nova aliança ele é amor. Através do nosso amor em Cristo Jesus, nós vamos poder ter as leis de Deus no nosso coração. E nós vamos praticar, quando nós temos um conhecimento, um entendimento, metanoia, mudança de pensamento, né? Como está falando aqui, a gente vai colocar as leis de Deus no nosso coração e ela vai ser escrita em nossa mente. Por quê? Nós vamos, através do Espírito Santo, nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo de Deus volta a viver em nós. E agora nós vamos ter a oportunidade de ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, e através do Espírito Santo que está em nós, que está fortalecendo a nossa mente, que está através do poder de Deus, nós vamos ler a palavra, e a palavra ela vai tirando, quando nós vamos renunciando às coisas do mundo, nós vamos, o Espírito, como ele é mais forte que a carne, o Espírito ele vai fortalecendo a palavra dele na nossa mente, no nosso coração, quando nós formos renunciando às coisas do mundo. Então nós vamos renunciando os desejos carnais, os desejos do mundo, os desejos da alma. O que é a alma? A alma é desejo, alma é vontade e alma é prazer. E quando a gente renuncia aos prazeres da alma, o Espírito de Deus que está em nós, e através da palavra que a gente vai estudando, ele vai ocupando esse espaço na nossa alma. E a nossa alma vai se transformando numa alma vivente.
lógico, renunciando às coisas do mundo. Amém? Então aí vai acontecer uma santificação. Nós vamos se santificando em Cristo Jesus. E como que nós vamos santificar? Né? A fé é o combustível necessário, a fé é o combustível para alcançarmos o fim. Então aqui em Tiago 2, em Tiago 2, 17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha que coisa interessante e maravilhosa. Então, não é através da obra que a gente vai ser salvo, mas através da fé em Cristo Jesus, que é o nosso autor e consumador, que nós vamos alcançar a obra, pregando as boas obras, fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, que é nós temos a justiça de Deus aqui nessa terra. E assim, através da obra em Cristo Jesus, certo? Vou ler de novo. Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, a fé, a obra em Cristo Jesus, ela vai nos capacitar, ela vai nos dar, a fé é o combustível para a gente ter essa transformação de dentro para fora, através do Espírito de Deus, que vai transformar nossa alma numa alma vivente, não só pela renúncia das coisas do mundo, mas também pela prática das obras, sendo justiça de Deus, cooperadores da obra de Deus aqui nessa terra. Então a obra, ela também nos ajuda a ter uma fé que vai, que vai ser um combustível para nós vivermos todo dia através dessa fé e a gente alcançar o reino de Deus. Nós precisamos cooperar com a obra de Deus, porque senão a gente não vai suportar, a gente é muito fraco. A Bíblia diz que Deus nos vê como trapos de imundícia. Isaías 64:6. Nós temos lábios impuros, nós somos uma raça de víbora, como João Batista pregou em Mateus. Então nós precisamos desse combustível, dessa cooperação, para alcançar o reino dos céus, através da fé em Cristo Jesus, construindo esse edifício, essa salvação, essa cooperação em Cristo Jesus. Eu vou trazer uma passagem para a gente entender melhor isso, que é 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3 diz assim, 1 Coríntios 3:9, 1 Coríntios 3:9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Se nós somos edifício de Deus e lavoura de Deus, nós vamos crescer, certo? Por que lavoura? Porque nós estamos cultivando a palavra de Deus nesse mundo. E através da fé em Cristo Jesus, essa construção tem que subir. Então, conforme 1 Coríntios 3:10, conforme a graça de Deus que foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, o que é o alicerce? Quem é a fé? A fé, quem é o autor e consumação da nossa fé? O alicerce é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia na Bíblia com letra maiúscula é o dia do julgamento final, certo? Aqui com letra maiúscula. O dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, se você estiver construindo em Cristo Jesus, Deus vai estar como ouro. Nós temos que alcançar um patamar de ouro em Cristo Jesus, porque o ouro ele é provado, certo? Mas o ouro ele não acaba, ele é aperfeiçoado, ele é santificado. Então quando você estiver em Cristo Jesus, cooperando com a obra de Deus, sendo provado por Deus, você vai estar sendo limpo, santificado, como o ouro, para você alcançar cada vez mais
vamos se dizer, uma posição de ouro, certo? Você pode construir ouro, prata ou pedras preciosas. Só que quando você entende a palavra de Deus, você faz tudo para alcançar a obra de Deus sendo ouro, certo? E se nós construirmos a obra de Deus de qualquer jeito, aqui diz que madeira, feno e palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. É o que eu falei um pouco antes, que é o galardão. Você vai receber a recompensa se você estiver construindo em Cristo Jesus a obra de Deus. E se alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Bom, eu não quero passar por essa experiência de ser queimado como madeira, feno e palha. Vai ser salvo, só que vai ser... isso aqui é um outro entendimento, é uma outra explicação, mas é muito doloroso você caminhar com Jesus e tá com um pé no mundo e um pé com Deus, e tá de repente toda hora pedindo perdão e está lutando contra esse pecado, ou às vezes você até tá caminhando com Jesus, mas não tá obedecendo verdadeiramente a palavra, e você, por não renunciar às coisas do mundo, não ter força de vontade, não ter uma fé verdadeira em Cristo Jesus, você pode passar pelo fogo e ser queimado, mas será salvo. Então esse entendimento, essa passagem, que eu acho que é muito, muito doloroso, você ser salvo através do fogo e ser queimado, né? Isso aqui é uma outra coisa, mas o que eu queria trazer é que nós devemos não só alcançar a salvação em Cristo Jesus como pedras preciosas, como prata, mas sem alcançar o ouro, né? Mas sem alcançar o ouro. Isso aqui não estava no que eu quero passar, mas já que eu cheguei nisso aqui, já que eu entrei nessa, eu quero levar vocês aqui numa passagem em Hebreus.